as más companhias. Quais são as más companhias? São pessoas que ainda não têm comunhão com Deus, não tem nada a ver com Deus, mas que você se associa com elas ou por amizade, ou porque é um colega de trabalho, escola, ou vizinho, ou até um familiar. E esta pessoa, porque ela não é da fé, o mal então tem livre acesso a ela para usar a boca dela, usar a vida dela para prejudicar a sua fé. Deu para entender? Antes de Pedro ter o Espírito Santo, por exemplo, o apóstolo Pedro, o diabo usou a boca dele, não usou? Você conhece a passagem na Bíblia. Jesus um dia estava lá com os discípulos, falando, preparando os discípulos para a sua morte, dizendo: olha, eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser preso, vou ser maltratado e vão me crucificar. Jesus estava preparando os discípulos para o que ia vir. Então Pedro, usado pelo diabo, pegou Jesus pelo braço, puxou para o lado e falou: Senhor, não faças isso, tenhas compaixão de ti, de modo algum irás para Jerusalém. Em outras palavras, o Senhor não deveria fazer isso, as pessoas não merecem. Quer dizer, querendo sensibilizar Jesus para impedi-lo de fazer o sacrifício pelo qual ele veio. Ele veio para morrer na cruz. Mas o diabo, que não queria isso, porque sabia o que a morte na cruz significava, que era a derrota dele, tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Mas ele usou quem para fazer isso? Usou quem? A boca de Pedro. Pedro nem sabia. Pedro achou que estava arrebentando. Pedro achou: estou dando um bom conselho para Jesus. E é assim que acontece. Pessoas bem intencionadas que vêm do teu lado e começam a falar para você palavras que acabam lançando dúvida na sua fé. Quando eu me converti, meus pais não vinham na igreja. E aí, quando eu comecei a pegar firme na igreja, na fé, eles começaram a me perseguir, me criticar. Começaram a pegar no meu pé. Aí, meu pai pegava as notícias que saíam na mídia, as fake news, os jornais, falando do Bispo Macedo, da Igreja Universal, e mostrava para mim: olha aqui a tua igreja, olha o que está acontecendo, olha o que o teu bispo está fazendo. E chegava para mim para colocar na minha mente dúvida a respeito da igreja que eu estava indo. Mas naquele tempo eu já sabia o que estava acontecendo comigo. Eu já tinha tido uma experiência com Deus na igreja. Então eu não ia me deixar levar por o que escreveram num pedaço de papel, quando eu sabia por experiência própria que aquilo não era verdade. Porque eu estava experimentando o poder de Deus, a libertação, minha vida estava mudando, etc. Eu sabia melhor. Então o que eu fazia? Eu falava para o meu pai: pai, isso aí não é verdade e tal. Primeiro eu tentava explicar, mas não tinha jeito para explicar. Quando a pessoa está dominada pelo mal, não adianta você tentar explicar. O que você tem que fazer? Você tem que amarrar, você tem que despedir. Como Jesus falou para Pedro. O que Jesus fez quando Pedro falou as palavras do diabo? O que ele falou? O que ele fez? Arreda Satanás. Jesus virou para Pedro e falou: arreda Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Arreda Satanás. Quer dizer, não chamou Pedro, mas ele viu as palavras do diabo na voz de Pedro. Então ele repreendeu Satanás na voz de Pedro. E aí ensinou Pedro e falou assim: olha, você, Pedro, Satanás te usou porque você pensa, olha os pensamentos, você pensa nas coisas aqui de baixo e não nas coisas lá do alto. Por isso Satanás encontrou um espaço para usar a sua boca. Ora, você tem que agir da mesma forma, com respeito às pessoas usadas pelo mal para influenciar a sua fé. Se é uma má amizade que você não precisa, então a melhor coisa é você o quê? Cortar, sai fora. Quando eu me converti, eu perdi muitos amigos. Graças a Deus. Porque eram pessoas que não queriam nada com Deus. Eu perdi até a namorada. Eu tinha uma namorada que quando ela viu que eu estava vindo na igreja e eu estava pegando firme,
ela disse, eu chamava ela, ela disse, tá bom, eu vou lá. Mas ela veio só para me agradar. Aí, quando eu, todo feliz que ela veio, aí eu perguntei para ela, e aí, gostou? Ela, não é para mim. Não é para mim. Azar o dela. É ou não é? Azar o dela. Olha o que ela jogou fora. Sim ou não? Azar o dela. Ela não quis. Deus quis. Deus me quis. E colocou alguém melhor. Muito melhor. No meu caminho. Então, assim acontece quando você se torna para Deus. Há pessoas que não vão te acompanhar e ainda vão tentar te atrapalhar. Então, para a libertação acontecer, você tem que, às vezes, deixar certas pessoas, certas companhias. Deu para entender? E quando você pergunta, quando aquela pessoa, bispo, mora com a gente, como é que eu vou fazer? E quando dorme do meu lado, bispo, como é que eu vou fazer? Aí você tem que colocar um filtro. Coloca um filtro aqui. Era como eu fazia com meu pai. Deus tem misericórdia dele, tem misericórdia. Não entrava, as palavras dele eu entendia que não era ele, era o mal usando a boca dele para me influenciar. Então eu orava por ele e não deixava as palavras dele me afetar. Isso é muito importante. Deu para entender? Então você tem que entender, há uma estratégia demoníaca por trás disso. Você tem que buscar os pensamentos de Deus. Amo a tua lei. Aqui a gente vive uma fé inteligente. Então, por isso nós ensinamos você a pensar por você, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e cuidado com as emoções, cuidado com as palavras negativas.